Olá, sejam muito bem-vindos à TV Aleatório. Meu nome é Rodney Uá! e hoje falaremos um pouco sobre Demon Slayer, a temporada até agora. Treinamento dos Hashira. Obrigado, Fotebo, por essa obra de arte em nossas vidas. Meu Deus, que emoção. Solta a vinheta. Solta a vinheta. Respiração número 1. Culpade! Bora! Primeiramente, eu tenho que pedir desculpa pelo idiota do meu amigo. Eu ia gravar esse vídeo sozinho, mas já que ele tá aqui, ele vai passar essa vergonha no mínimo, vai me ajudar a relembrar. Tá fresquinho na memória esse último capítulo, que a gente já chega lá, mas vamos dar uma lembrada, já que não deu pra fazer episódio a episódio por vocês. Então vamos ver se ele serve pra alguma coisa, que não curte Demon Slayer, é um absurdo. E vamos relembrar os 8 episódios que teve até agora. Resumo, eles apresentaram bem os personagens, teve mais roteiro essa temporada, menos ação. E olha, pra quem tá falando de Acolyte, roteiro simples, pegou os personagens cativantes e colocou ali, a gente se importa com eles. Para derrotar Muzan, depois dos eventos do vilarejo dos ferreiros, o Esquadrão dos Terminadores está preocupado com o ataque iminente dos demônios de Muzan. Para encontrar uma forma de derrotá-lo, Kagaya convoca uma reunião dos Hashira. Com as melhores cenas de ações até então, que é o Shinazugawa e o Obanai indo atrás de um demônio que tá fazendo uma mulher de refém, e começa já mostrando um pouquinho do aperitivo, já que a gente quer ver todos os Hashira. Eles mostram um pouquinho do poder deles, e indo atrás deles, eles acabam matando muitos demônios, e quando vai matar o outro demônio, eles caem no Castelo do Infinito. E dá pra ver que é aquele demônio do Banjo, que tem um olhinho. Então eles conseguem vislumbrar o que é o Castelo do Infinito, mas não sabem dizer o que é, e eles nem reportam isso, pra falar a verdade. Eles só ficam meio cabreiro. Começa a temporada maravilhosa. Esse primeiro episódio talvez seja o mais importante até chegar ao último, né? Que é as consequências que teve no vilarejo dos ferreiros, né? A Nezuko, como todo mundo sabe, ela consegue se expor ao sol e sobreviver. E Muzan já tá sabendo disso. Muita piadinha. O Tanjiro nem entra muito em discussão aqui. Ele tá se recuperando. E o mestre Kagaya Obayashi, que já no bico do corvo, convoca a reunião dos Hashiras. E ele tá tão ruim que aí ele chama a mulher dele. A mulher dele também é imponente. A gente vai ver no final. Eu fico meio até cabreiro com tanta bondade assim. A esposa, a Amani, e convoca os Hashira pra reunião. Duas coisas importantes aqui. Ela lembra os Hashira que eles conquistaram a marca que apareceu neles. No caso, aconteceu com a Mitsuri, e contra o Tokito também apareceu a marca nos dois. É porque eles estavam enfrentando o Lua Superior? Talvez, então ela pede para explicar como aconteceu. A Mitsuri não consegue muito explicar, e chega o Tokito, que é um nerd, 14 anos já é um Hashira, então ele explica que tava com calor do corpo, sensação de febre de 40 graus e batimentos acima de 200. Então isso seria alguma coisa para conseguir essa marca? Aí a Nami explica que essa marca pode ser isso, e também pode ser com a marca que o Tanjiro tem. Ele desenvolveu a marca, e essa marca talvez passe para todo mundo. Aí vai explicar uma história que até mesmo ela não sabe direito. Então só esses dois Hashira tiveram, e o Tanjiro, que ainda não tá num nível Hashira, sempre teve. Talvez ele herdou do familiar dele, que parece que é um demônio também. Então a Nami explica que essas marcas, os portadores dessas marcas, e não mostra só o da família do Tanjiro. Aparece a sombra de outras pessoas que aí, como eu só vi o anime, eu vou tentar conjecturar mais lá pra frente. Aí já dá uma dica também que o Tomioka sai da reunião metendo a mala. A gente fica meio sem saber por quê. Aí a gente já vê a força do Gyomei quando estão discutindo o Sanemi e o Tomioka. O Gyomei já pede pra todo mundo sentar, só com uma palma da mão. Então eles decidem o quê? Que precisam treinar todos os matadores de demônio, todos os soldados NPCs deles. E só lembrando, do primeiro episódio principalmente, e alguns episódios da temporada, vai mostrando aquele olhinho do Lua Superior 4, o que é muito importante, que a gente vai ver o que acontece. E só pra terminar, aparece aqui a Senhorita Tamayo, que é a Onin que ajudou o Tanjiro e a Nezuko no começo. O corvo do mestre aparece pra falar com ela e faz a proposta pra ela ir pra a mansão onde tá os Hashiras, pra planejar alguma coisa contra o Muzan. E lá na frente a gente descobre o que vai ser. Ou seja, ela tem uma boa importância. Aparece lá na primeira temporada e vem com importância agora na quarta. Episódio 2, a dor do pilar da água
Gil Tomioka. Antes de poder começar seu treinamento, Tanjiro recebe uma missão, precisa conversar com Tomioka e convencê-lo a participar do treinamento Hashira. No entanto, para isso precisará mergulhar no passado de Tomioka e no caminho que ele trilhou para entrar com o esquadrão de exterminadores. Então desenvolve aqui o Tomioka. Até então foi o cara que salvou o Tanjiro e não matou a Nezuko, né? Até então era o mais legal e o mais fechado da turma, aqui que esse cara esconde. E no fim ele não escondeu muita coisa. Eu gostei dele e o Tanjiro desenvolvendo uma amizade. Então basicamente o Tanjiro descobre o passado do Tomioka, descobre que aquele menino que ele viu no treinamento dele, que ajuda ele a cortar a pedra, era o espírito do amigo do Tomioka. Então não é que o Tomioka mete muita mala, ele sente remorso porque o Sabito, o amigo dele, morreu no mesmo treinamento que eles fizeram para ser caçadores de Onins. E basicamente ele se sente culpado porque ele não matou nenhum Onin nesse dia e ficou desmaiado. O que seriam Onins? É os demônios do Demon Slayer. Ou seja, ele não matou nenhum Onin. Aí o Tanjiro acaba fazendo a alusão do que ele passou com o Rengoku no arco do trem infinito. Ele fala uma coisa que o Tomioka se lembra, que o amigo dele falou, o Sabito falou pra ele também, basicamente, então deu uma encorajada. Mas acaba que o Tomioka não vai treinar, mas acaba que ele fica mais leve e aceita ser um Hashira, digamos assim. Beleza? Desenvolveu aqui Tomioka. Tanjiro, completamente recuperado, ele se junta ao treinamento Hashira. Tanjiro, finalmente recuperado, começa o seu treinamento Hashira. No entanto, Tengen Uzui, o ex-Hashira, que está encarregado da primeira parte do treinamento, não pega leve com ninguém. Pra vocês verem como desenvolve o personagem. A gente pegar o Hashira, a gente vai pegar um que já desenvolveu, que é o Tengen. Ele perdeu o braço e perdeu um olho na última batalha do Luas Superiores. Ele tá aposentado, ele ficou mais fraco por causa disso? Talvez. O legal desse anime é que você vê uma coisa muito visual, mas eles não são a coisa mais forte. Eles perdem braço, eles perdem olho. Você vê aquela coisa visualmente, eles não fazem tanto estrago assim, tipo, eles não destroem uma cidade inteira. Então, basicamente, você perde um braço, você não consegue mais ter um nível Hashira pra derrotar os Onis. Mas mesmo assim ele é forte, então ele fica com a primeira etapa do treinamento passar por ele. Ele vai dando mais condicionamento físico pra todo mundo. Aí começa o treinamento, a gente vê vários NPCs tentando passar por treino, aí a gente já vê que o Tanjiro tá em outro nível de poder, acabou sobrevivendo e lutando contra 2 Luas superiores. Então ele tá acima de todo mundo, nesse caso. E a gente fala, ué, cadê o Zenitsu e o Inosuke? Cadê os dois? Pô, aí você repara, pô, eles já estão lá pra frente. Então eles são fortes também. Eles também já passaram contra luas inferiores e até encontraram superiores, né? E a gente fala, caramba, como o Zenitsu passa por esse treinamento? Basicamente já só desenvolve a amizade do Tanjiro com o Tengen, passa rápido e deixa já um monte de NPC pra trás. Bacana o episódio também, mas mostrou só mais resistência, corrida. Você vê, é treinamento básico. Pode fazer piadinha se quiser, se vier na cabeça. Não, mas até agora tá me dando sono. Ah, tá bom. Isso aí eu vou mandar, essa parte que falou, tá dando sono. Pra ver se colhe hate em cima de você. Ah, claro, que acabou com a minha vida. Ah, meu irmão. Você é nerd e não curte a porra do Demon Slayer, parça? Que nerd é você? Pra mim, anime de mangá devia ter acabado nos anos 2000. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Você é um idiota. Não, mas eu sou um conservador nesse aspecto. Que aspecto? Você não viu mais nada? Ah, já tentei. Então você não gosta. Já tentei Você ver. é um falso nerd. Você Já assiste a mesma coisa 30 mil vezes. Eu posso falar, porque eu assisti o que você assistiu e tô assistindo coisas novas. Você achou tudo que eu assisti? Para colocar um sorriso no seu rosto. Tanjiro chega à próxima fase do treinamento Hashira com Tokito. No entanto, o Pilar da Névoa parece pegar extremamente pesado com seus pupilos. Será que Tanjiro conseguirá de alguma forma amaciar o coração do Tokito para que ele pegue mais leve com os demais integrantes do Esquadrão dos Exterminadores? Então aqui desenvolve o Tokito, que também já foi desenvolvido na temporada passada. Então basicamente ele vai em velocidade e postura de espada, o treinamento, e ele vai massacrando todos os NPCs, caçadores de demônios. E eles até vê que o Tanjiro é mais forte que todo mundo ali. Será que ele já tá no nível Hashira? O está quase no nível Hashira, que tem uma parte importante nisso aí. E o que a gente descobre aqui? A gente descobre que o Tokito tá pegando leve. E como o Tanjiro sabe disso, agora ele tá de boa com o Tanjiro. Ele só tá tentando
fazer os caçadores ficar no nível para derrotar um Onin quando aparecer. Você vê que todos não têm muita experiência no assunto. Aí a gente descobre que o Tokito vai à noite, ele treina todos os caçadores durante o dia, e à noite ele descobre que o Sanemi e o Obanai, no caso, estão treinando escondido. Então ele pede pra treinar. Aí a gente vê aqui um pouquinho da luta dos dois. E o Tanjiro falando que ele tá pegando até leve, a gente vê os alunos se importando com ele também, sendo que ele volta todo machucado no dia seguinte. Aqui a gente vê que os Hashira, além de treinar os outros, tem que treinar pra ficar mais forte também, né? Então é uma parte bem legal no desenvolvimento. Sanemi e do Obanai, e do Tokito, que ele ficou mais legal, e acaba com uma cena bonita, tá todo mundo fazendo uma disputinha de aviãozinho de papel. Foi bacana essa parte. Episódio 5, eu até comi demônios. Tanjiro segue avançando pelo treinamento dos Hashira, passando facilmente pelo treinamento de Kanroshi. No entanto, logo em seguida, ele sente alguma dificuldade no treinamento de Iguro. Será que ele vai conseguir continuar avançando em direção aos próximos treinamentos? Aqui a gente vê uma outra Hashira, agora a pilar do amor, a Mitsuri. Treinamento básico, fácil, ela é um alívio cômico no desenho, mas é um alívio cômico legal. Ela é toda apaixonadinha, ela dá comida pro Tanjiro antes dele chegar. E aqui o treinamento que ele faz com os outros caçadores é basicamente flexibilidade. Então faz um espacate neles, vai melhorando a flexibilidade nessa parte do treinamento básico. Aí você vai ver que tudo é importante no final. Tá nesse mesmo 5º episódio, você vê como é apressado. Poxa, não apareceu, acho que eu perdi a parte do vídeo, mas tem o treinamento do Iguro também, onde ele aperfeiçoa as técnicas de ataque dele, não podendo acertar os amigos enquanto tá treinando com Hashira da Serpente. Aí ele já parte pro próximo treinamento, que é do Pilar do Vento agora, o Sanemi Shinazugawa. Então, pô, esse é o mais legal visualmente, é o que mais deu trabalho, é o que queria matar a irmã dele no começo. É o que nem dá bola pro irmão dele, e a gente já descobriu um pouquinho o passado dele, do Shinazugawa. Ele nem dá a bola pro irmão dele, o Genya, que chama ele de assassino, essas coisas terríveis. A vida dos Hashira são muito tristes, né? Eles têm essa motivação pra matar demônios. Então, já corta pro treinamento dele. O treinamento dele é basicamente dar porrada em todo mundo, até todo mundo desistir. Humilha a galera, e nesse treinamento, o Tanjiro já alcança quem? O Zenitsu. E eles começam a treinar com esse Hashira, com o Sanemi. E a parte aqui mais triste ou não, ou que mais aprofunda o Sanemi, no caso, o Genya tá no mesmo estágio de treinamento, vai lá pra falar com o irmão dele. Vai meio que pedir desculpa, que não sei o quê. E o Tanjiro, pra variar, como é o protagonista, ele acaba vendo essa situação. E fica aquele clima meio chato, e quando vê o irmão dele, o Sanemi, louco das ideias, começa a humilhar o irmão. Falou que ele é fraco, que ele nem tem respiração, o que é verdade, que ele tá fazendo aqui. E ele foi pra, tipo, quebrar o irmão dele no pau, que ele se intromete Tanjiro. E começa, aí fica aquele clima, e a gente começa a aprofundar mais, porém, eles não chegam num acordo até então, vamos ver mais pra frente, mas a gente vê que esse cara é casca grossa mesmo, e tá nem aí. E quando o Tanjiro tenta dar uma intervenção, ele toma uma porrada que é desacordado mesmo pelo Sanemi. Então a gente vê a força dele, basicamente. E acabou que foi o Zenitsu, o Genya e o Tanjiro para o próximo nível do treinamento. O mais forte do Esquadrão de Exterminadores. Após os últimos acontecimentos, Tanjiro e Zenitsu vão até o treinamento do Pilar das Rochas, Himejima. Lá eles encontram Inosuke e encaram 3 tarefas difíceis de cumprir. O treinamento na cachoeira, o treinamento de carregar troncos de árvore e empurrar uma pedra. Mas será que eles têm o necessário para superar essa fase do treinamento Hashira? Então aqui a gente chega no último Hashira a ser apresentado melhor pra gente se importar mais com ele, que é o Gyomei, Pilar da Rocha, cego. Então mostra, a princípio, a dificuldade desse treinamento, e é só força física. Então primeiro você tem que ficar debaixo de uma cachoeira gelada, e lá eles encontram o Inosuke. Então o Inosuke já está no último treinamento. Tanjiro, Zenitsu e Genya acabaram encontrando o Inosuke no último estágio. Você vê que na teoria ele tá mais avançado que o Zenitsu? Pode ser. Então ele é persistente e tá lá aguentando mais que todo mundo, então eles começam o treinamento. Na água gelada, passa, vão no treinamento carregando as madeiras, acaba passando, e a parte mais difícil que é mover uma rocha. Primeiro eles acham que é impossível, mas acaba vendo que o mestre Gyomei acaba que
tem aquele alívio cômico que ele tá sempre chorando e arrastando a rocha. Então, em meio a tentativa e erro, o Guillaume mostra ser um cara muito legal, compreensivo. O Tanjiro fica até meio sem graça e ele fica muito grato pelo Tanjiro que ajudou a matar os Luas Superiores. Então, como esse é o Hashira mais forte até então, desenvolve mais ele e o Tanjiro e vai para o próximo episódio que acaba nos contando a história dele. Episódio 7. Gyomei Himejima, o Pilar das Rochas. Aqui, entre o treinamento, eles acaba que o Tanjiro, conversando com Gyomei, ele mostra o passado dele, mais um passado triste. Ele já era cego e tomava conta de crianças órfãs. Era novo, mas ele tomava conta das crianças. Um filho da putazinho sai à noite e encontra um Oni. Então, pra ele não ser comido pelo Oni, ele fala onde tem mais crianças e mais seres humanos pro Oni devorar. Então ele faz uma emboscada e você vê, essa parte é tensa. Ele não tinha nenhum treinamento de caçador até então. Aparece o demônio, vai comendo, matando todas as crianças. E ele consegue proteger só uma garotinha de 4 anos. Aí a gente vê o quão pesado é. Ele começa a socar o demônio. E explode a cara do demônio, mas o demônio não morre. Então ele começa a bater no demônio sem parar até amanhecer. Aí ele viu que o sol evaporou o demônio. Então ele ficou a madrugada inteira batendo no demônio. Isso mostra a força física dele. Por isso que a parte de força física fica com ele no final, pra mostrar isso. E mostra a história dele que no final veio o povo, o vilarejo. E a única menininha que sobreviveu, não sabia o que aconteceu, tava com medo e falou que foi ele que matou todo mundo. E ele foi preso por causa disso. Ele só queria um reconhecimento da menina que ficou salvando. Aí, é pra dar dó mesmo dele. Acaba que mostra que ele foi o primeiro Hashira que o mestre Kagaya recrutou pros Hashiras, né? Ficou sabendo e a gente descobre mais sobre o Kagaya, o quão bom é esse cara. E por que ele é tão bondoso assim. Termina ele contando essa história pro Tanjiro. O Tanjiro começa a se empolgar, arrastar essa rocha de qualquer jeito. E depois de muito tempo ele consegue arrastar a rocha. Todo mundo desacreditando, o que acontece? O Inosuke vai, não arrastar tanto igual o Tanjiro, mas também consegue arrastar a rocha. Então o Tanjiro passou e o Inosuke também conseguiu. Quem fica detrás então? Zenitsu. Que sempre foi um covarde. E o Zenitsu parece que cai uma fichinha. Aí ele recebe um recadinho do corvo dele, que no caso não é um corvo, é um passarinho. E a gente vê que o Zenitsu parou de brincar. Então, enquanto tá todo mundo comendo, o Zenitsu tá só refletindo na rocha. Não arrasta e vê ele com um olhar sério. A gente fala, nossa, o Zenitsu... Que mensagem foi essa que o Zenitsu recebeu? Vou aqui teorizar depois, mas... E quando o Tanjiro chega, o Zenitsu calmo, só agradece ele. E na teoria, acaba aí com Zenitsu, que a gente já vê em ação, ele fica super forte quando tá dormindo. E ele consegue dar a primeira respiração, que é mais difícil. Então, cara, eu quero muito, né? Ele não quer, mas eu quero muito ver o Zenitsu em ação na próxima temporada, episódio 8. Os Hashiras se unem. Aí vem. Como termina o 7º? Quem chegou na casa do mestre Kagaya? Quem chega? Muzan. O Michael Jackson dos animes. Ah, meu Deus do céu. E esse encontro, na música de abertura, que às vezes eu fico com medo de tomar um spoiler, sempre mostrando os dois, falei, pô, esses dois devem ter alguma coisa aí, uma história entre os dois. Tem, mas não é entre os dois especificamente. Então, com o Muzan chegando, e começa aqui já com aquela abertura de cinema, de filme. O Muzan, faltou só tocar uma musiquinha do Michael Jackson. Ele adentrando a casa e começa a ter a guerra de discursos. Quem que fala mais bonito aí? Quem que leva vantagem nos discursos? O Muzan mostra que é um vilão mesmo, que a gente ama odiar. E a gente vê que tá o Kagaya e a Amene, esposa dele, e suas filhas brincando ali do lado. O Muzan fica desacreditado. Nenhum Hashira pra cuidar dele, porque ele ordena pra ninguém ficar de guarda, que seria um desperdício ter Hashiras só pra guardar ele, já que ele tava pra morrer. E basicamente eles conversam, aí ele dá a origem do Muzan, que foi uma maldição da família dele por ter se tornado um demônio. Então a família dele acaba que ninguém consegue passar dos 30 da linhagem dele. Eu acho que ele tem 24 anos e já tá pra morrer. O médico tinha dado mais alguns dias de vida pra ele, e isso tinha se passado já 6 meses. Então a vontade que ele tinha, talvez um poder especial que ele tenha, que é a intuição. Então ele sabia que ia encontrar o Muzan. E meio que ele deu a entender que ele ia encontrar o Muzan nesse dia. Então ele estava preparado. Aí a gente fica naquela tensão. A gente descobre que ele estava preparado. A gente fala, será que ele consegue lutar? Até então eu falei, putz, será que ele luta? Aí a gente descobre que a família dele, por ter essa intuição, virou a família mais rica, logo
ele recrutou o Sashira pra tentar derrotar o Muzan. Por 1000 anos, mais ou menos, vem essa linhagem, não perder a linhagem da família dele. Eu fiquei sabendo que ele tem outro filho, então tá as 2 filhas, a esposa e ele ali com o Muzan, sem ninguém pra chegar perto. E a gente fala, não é possível, ele sabe lutar que não sei o que. Aí vem aquela coisa que, pô, se o pessoal elogiou Oppenheimer, por que não elogia essa cena? A mistura de 3D com um desenho, o que fizeram? A explosão em câmera lenta, e a gente até então não estava entendendo. Quem que tá explodindo? Será que é só uma mensagem metafórica? Não, tava explodindo. E que explosão, meu amigo. A gente vê o Sashira lutando, a gente não tem dimensão que uma explosão é uma coisa que destrói muito mais que o poder. Isso aí eu achei muito louco. E não deu outra. O mestre Kagaya explodiu a mansão com as filhas e a esposa junto, só pra pegar o Muzan DJ. O Muzan desacredita disso, não acredito que ele matou as filhas, eu também não. Que cara psicopata, né? Dizem que ele tem um da linhagem, já que ele quer manter a linhagem dele. E dentro da conversa antes da explosão, fica aquela coisa, que o Muzan fala, eu tô aqui há mais de 1000 anos, matando inocentes, não veio Deus, não veio Buda me impedir. Pra mim eu tô tranquilo. Ah, essa parte foi bonita. Você não é eterno. No dia que você morrer, os demônios morrem junto com você. Agora eu posso morrer aqui hoje. A vontade que tá na minha família há milênios já tá passando pra frente. É mais eterna que você. Bonito. E explode a casa. E a gente vê o quanto o Muzan é forte. Ele tá todo desconfigurado, pele e osso, carburado, desacreditando, mas já tá se regenerando aqui. Ele muito inteligente, mas ele explodiu só pra ganhar tempo, que saberia que não me mataria, não sei o quê. Do nada aparece umas pique de umas shuriken, que aparece nos primeiros episódios. É a senhorita Tamayo, a Onin, que foi recrutada pra ajudar a Pilar dos Insetos a ver uma cura para os demônios. Não deu pra entender direito, elas conseguiram um tipo de cura, então aparece ela, o Muzan na técnica, dificulta ele, porque ele não consegue nem se soltar, mesmo cortando o braço e se regenerando depois, ele não consegue se soltar dos espinhos, e ela vem e crava a mão. Logo ele tenta absorver os espinhos e absorve a mão dela. Ela tá com a cura de demônio, o que retarda ainda mais ele se curar. Aí já vem o Gyomei. Mas meu irmão, sem dó, sem piedade. A espada dele vira aquela pedra, né? De espinho. E já destrói a cabeça do Muzan. Então até aí ele já sabia, porque o mestre já provavelmente só destruir a cabeça não vai matar o Muzan. Então eles têm que, na teoria, ficar até o sol nascer, prendendo o Muzan, bando com ele e ele voltando a se regenerar. Coisa linda. O Muzan já se regenera e já começa a meter o pau na senhorita Tamayo. A gente vê que a história dela também é triste, que ela virou Onin, matou os filhos, matou o marido, e ele joga isso na cara, não fui eu que matei, foi você. Nossa, coisa linda. E aí, naquela explosão, mostra todo mundo correndo pra ir até a casa do mestre. Aí quando todo mundo chega ao mesmo tempo, lógico, os Hashira e o Tanjiro, em volta da mansão, vê um cara preso, cheio de espinho. O Tanjiro é o único que conhece ele, que já tinha visto ele. Aí você já vê no olhar dele, ele já vai indo pra cima. Hashira é uma família? Hashira é tipo os Cavaleiros de Ouro. Aí você vê, os Hashiras não conheciam o Muzan até então. O Sanemi nem nunca tinha encontrado um Lua superior. Encontrou logo o Muzan. Eles olhando, mas quem é esse? Aí o Gyomei já... Gente, esse é o Muzan, temos que segurar ele até o amanhecer. Na hora que ele fala isso, aí mostra a fotografia, Hashira por Hashira, sacando a espada e a respiração indo pra cima dele. Fala, putz, vão engrupar ele. Aí ele só dá aquele sorrisinho. Eu sou foda pra caralho. Aí a gente vê. Lembra aquele demônio do olho que eu falei, que tem no primeiro episódio? Pelo que eu entendi, ele foi pegando caçador por caçador, porque mostra ele filmando o Tokito uma hora, o Sanemi outra hora, um monte de NPC caçadores, monitorou todo mundo, e o que acontece? Ele dá risada e a gente escuta só o barulhinho do banjo, que é aquele demônio, e abre o castelo, e cai todo mundo. Ou seja, esse demônio, pelo que vi, rastreou todo mundo, e provavelmente quem estava escondido era a Nezuko, que não poderia ser achada. Acho que ela não vai pro castelo. E já vai vir aquela musiquinha de fim de temporada. E o Muzan só dando risada. Partes mais legais, né? O Sanemi já... Tô empolgado. Vamos ver se eu encontro um Lua superior. O Tanjiro cai num teto do castelo. Falei, eu vou te pegar, Muzan. Ele, pode vir. Mas aí o chão some, porque o castelo é todo retardado. O Inosuke, que tava comendo, ele só pega o javali e fala, ih, vou me divertir. Põe o capacete de javali. E a parte que eu mais gostei daí foi o Zenitsu, que ele tava todo deprê e recebeu a cartinha e tava só no pensativo. Ele só cai, cabeça fechada, sereno, olha, pega a espada, não faz nenhum movimento de medo, e só vai caindo daquele jeito Zenitsu pleno de ser.
Muito louco. Jesus, que coisa linda. E vai terminando a temporada. A Sony e a Crunchyroll anunciou que vai ser uma trilogia ao final. Sim, Então, dizem que o Arco do Castelo Infinito não é o final. Depois tem a batalha final com o Muzan. Então, o que eu tô achando? A inspiração de Cavaleiro dos Zodíacos. Vai ter todos os demônios lá. Caiu todos os caçadores de demônio nesse castelo. Tipo, uma coisa mais atualizada. Puta, as 12 casas. Só que bem mais atualizada, entendeu? Eles têm que conseguir a marca para enfrentar os demônios mais fortes, que seria tipo o sétimo sentido. Então eles basicamente acham que vai ter muita perca de gente que a gente gosta. Não viu o mangá, mas vamos perder gente que a gente gosta. Acho também suposições. Mas será que vai acabar com o Muzan aí ou vai acabar só com o Arco do Castelo? Então o Arco do Castelo é a demônia que levou todo mundo pra lá. Ela que controla todo mundo. Matando ela, talvez acabou o castelo. Então eles vão ter que encontrar essa demônia. Mas o castelo vai mudando de forma e de lugar. Hogwarts, os caras de Hogwarts. Só que é pior, que vai some mesmo e você cai. Vai sumindo e você vai caindo. A gente vai ficar apreensivo que eles vão ter que aprender a andar nesse castelo. Eles vão encontrar vários demônios fracos e fortes. Fora os luas inferiores e superiores. Então tem muita gente pra morrer aí. Gente que a gente gosta, inclusive os demônios que a gente quer ver que tem que ter uma revanche do terceiro. Vamos ver o familiar do Tanjiro, que é o mais forte dos demônios até então. E essa demônio do Banjo também, que é a Lua Superior 4, que basicamente acho que tem que enfrentar ela pro castelo acabar. E cada um vai ter que ter sua marca. Então quantos Hashira tem que ter? Quantos vão conseguir essa marca? E quando mostra lá a foto dos caras da marca, mostra lógico o demônio mais forte, que antes era um caçador, e ele tinha essa marca, mas mostra a sombra de alguém lá. O Zenitsu, também acho que os antepassados dele, isso vai muito de legado, né, de família. Então tô achando que o passado do Zenitsu tem alguma coisa a ver também, esses caçadores que quase derrotaram o Muzan no passado, porque ele parece ser mais forte do que aparenta. Então tem alguma coisa ali na cartinha que, putz, ele vai sair degolando legal. Então expectativa alta. É coisa simples. É você tentar ficar mais forte. Shonen é pra isso. Que nota que você dava a temporada? Essa temporada, que foi a mais fraca de ação, mas desenvolveu bem cada Hashira que precisava ser desenvolvido, do 9. E nem teve muita ação. E teve desenvolvimento. E roteiro simples. Cada um tem sua motivação, mostra bem a motivação, e agora a gente se preocupa com dezenas de personagens que pode morrer a qualquer momento na próxima temporada. O Ufotable, de novo, obrigado. Obra-prima. Só quem viveu, você que não assistiu Demon Slayer, assista, tá? É uma coisa de ficar mais forte, é um shonen clássico, mas tem a simplicidade de antigamente. E tem as lutas mais aprimoradas que não tinha naquela época, graças à tecnologia. Então, pô, perfeito. Então é isso daí. Curta, comenta, compartilha. Fechou? Fui!